Olá pessoal, muito obrigado por estarem assistindo mais este vídeo que eu estou fazendo sobre os 6 biomas brasileiros. Este próximo vídeo, como eu vou dizer aqui no começo do vídeo, é sobre um dos biomas que me atrai muito, claro, com toda a sua beleza natural, mas também sem discriminar, é claro, os outros biomas brasileiros, porque cada bioma tem a sua própria beleza e particularidade, mas eu acho este bioma muito atraente. Então, qual será o bioma que eu estou falando, gente? Vejam que imagem, vamos pensar um pouco rapidamente. Tanana, vamos pegar a imagem, qual será? É quase a mesma imagem. Qual será o bioma? Qual será? Vamos lá, pessoal. Esse bioma é o do Pantanal. Uma das maiores planícies alagáveis do mundo. Ok, sem mais delongas, vamos entendê-lo. O Pantanal se localiza quase que no centro da América do Sul, sendo banhado pela bacia hidrográfica do Alto Paraguai, ocupando um espaço de aproximadamente mais ou menos 138.183 quilômetros quadrados, com a área nacional ocupando cerca de 65% do estado de Mato Grosso do Sul e 35% do estado do Mato Grosso, sendo uma região peculiar não apenas por extraordinária beleza natural, mas também com um importante papel ajudando na conservação da biodiversidade, sendo também conhecido como o Reino das Águas, sendo um gigantesco reservatório de água doce, contribuindo para o suprimento de água, a estabilização do clima e a conservação do solo, sendo também a maior área úmida continental do planeta. Segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o bioma do Pantanal ocupa aproximadamente 1,8% do território nacional e faz parte dos estados, como acabei de falar, do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também se estica para os países da Bolívia e o do Paraguai. A sua vegetação característica que predomina no Pantanal é a do cerrado, mas também divide espaços com uma vegetação semelhante à caatinga. E também tem pequenas áreas de pequenas florestas. Pequenas áreas de pequenas florestas. Não se confundam. Porém, o bioma do Pantanal, como todos vocês já devem ter ouvido falar, é a maior planície alagável contínua do planeta Terra. Vamos pegar aqui, como está aqui na imagem. É uma coisa muito maravilhosa, gente. Todo canto aqui você vê água, tudo alagado. Nos períodos de enchente não tem como passagem, só de barco mesmo. O local é totalmente alagável, como está aqui na imagem. Então, gente, por favor, não esqueçam do alagável. Repetindo, o Pantanal é a maior planície alagável do planeta, que é o que dá as suas principais características e formas e define toda a sua estrutura do seu bioma. E também vem aquela pergunta na cabeça, mas então, prof, qual que é a diferença entre planície e planalto? E por que é alagável? Então vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouco rapidamente o que é planície, o que é planalto. Uma ótima pergunta. Planície e planalto. O pessoal da geografia pode explicar bem melhor do que eu, mas eu também já fiz uma rápida pesquisa para explicar a todos vocês a biologia.
Planície e planalto têm geograficamente quase o mesmo tipo de estrutura de área de terreno. É uma área plana, lisa, reta. Não vamos comparar um estádio de futebol, um gramado de futebol, gente. É uma área plana, lisa, reta, mas claro que tem as suas ondulações. E também, como acabei de falar, os seus desníveis. A diferença é que uma planície, como é o Pantanal, ela está apenas a alguns metros acima do nível do mar. Se não estou me enganando, é cerca de 500 a 700 metros acima do nível do mar. Uma planície. Agora já o planalto, ele varia em metros, como eu acabei de falar, acima do nível do mar. Está muito acima do nível do mar. Então, e também por que é alagável? Agora vamos ver aqui a próxima imagem. Aqui, deixa eu ver o nome direitinho. Aqui, essa é a Chapada dos Guimarães. Um lugar lindo como esse, gente. Agora vamos entender rapidamente aqui por que o Pantanal é alagável. Então, pensa agora assim, com todo o relevo ao redor do Pantanal, ele é cercado por várias montanhas, serras e chapadas. Como se fosse, agora pensa assim, como se fosse um estádio de futebol. As arquibancadas do estádio de futebol são as montanhas, serras e chapadas. Por isso é alagável, porque quando entra na estação das chuvas, toda aquela água que cai com a chuva escorre para dentro do Pantanal, inundando todo o território. Como vocês podem ver aqui, está cheio de serras, montanhas e chapadas aqui. Essa aqui é a Chapada dos Guimarães. Quando há o período de chuva, a chuva cai, como vocês, obviamente, e a água cai para dentro do terreno e alaga todo o terreno, a planície do Pantanal. Como o Pantanal é cercado de montanhas, então não tem para onde a água ir embora. É como se fosse uma bacia. A água entra, não tem para onde ir. É por isso que o lugar é alagável. Agora vamos ver a estrutura do relevo e do solo. O Pantanal também é uma das maiores planícies de sedimentação do mundo, com sua planície levemente ondulada, cercada por morros isolados, montanhas e ricas depressões rasas, e em seus limites cercados por várias chapadas, serras e maciços e montanhas, e cortado por uma grande quantidade de rios em seu interior, e que todos fazem parte, claro, da bacia do Rio Paraguai, ou seja, o Pantanal banhado pela bacia do Rio Paraguai. Também não se confundam. Não é pelo Rio Paraná, pela bacia do Rio Paraguai. Por ser uma planície, então, alagável, com solo de formação erosiva, o qual extrai os seus nutrientes por lixiviação. Ou seja, o que é lixiviação? Como eu expliquei também no vídeo anterior que eu estava falando sobre a Amazônia, é um processo de retirada de nutrientes do solo de forma natural por meio de entrada de água no subsolo. Pelo solo ser arenoso e pela grande quantidade de chuva que acontece lá no Pantanal, muito parecido com a Amazônia, como eu falei no vídeo anterior sobre a Amazônia.
mas esse sistema faz com que o material orgânico se decomponha de maneira lentamente, de maneira lenta, deixando o solo infértil e com baixa eficiência agrícola, além de intensificar a formação no solo de sódio e magnésio. O que isso tem a ver? Que isso faz diminuir o sódio e magnésio, faz diminuir a retenção de nutrientes pelas suas também características arenosas do solo. Ou seja, cai a chuva não fia, a estrutura do solo é arenoso, a água entra rapidamente e os nutrientes não são absorvidos de uma maneira rápida pelas plantas. É por isso que o solo do Pantanal também é um solo pobre para a agricultura. Apesar disso, o Pantanal tem um equilíbrio maravilhoso da sua própria natureza. Apesar da grande variedade de características desse bioma, a vegetação do Pantanal é totalmente adaptada, com sua estrutura e fisiologia capaz de driblar a saturação hídrica do solo e a baixa disponibilidade de nutrientes. Nas altas regiões ao redor do Pantanal, que cercam o Pantanal, sendo muitas de origem sedimentar ou formadas por rochas solúveis e friáveis. O que são rochas solúveis ou friáveis? São rochas que sofrem um desgaste químico de maneira natural, partindo-se em pequenos pedaços, em pequenas partes, até chegar ao pó, e que também sofrem erosão com a ação do próprio vento e das águas, pelo excesso de chuva, fornecendo assim grande quantidade de sedimentos depositados na sua planície, lá do Pantanal. E formam-se assim terrenos de aluvião, que é grande quantidade de areia e lama, muito permeáveis, de composição argilosa e arenosa. Nas regiões de altitude intermediária, as regiões altas, intermediárias e as baixas. Agora, nas regiões intermediárias, onde o solo também é arenoso, mas ele também é ácido. A água é retida apenas no subsolo e com vegetação típica do cerrado. O que predomina nesse tipo de formação são árvores de médio porte, de casca grossa, com folhas recobertas por pequenos pelinhos, pequenos pelos, ou cera, pequenos pelos, cera e raízes muito profundas. E já na época da seca, como proteção da estrutura da planta e das árvores, muitas árvores e arbustos perdem totalmente os seus galhos e folhas, e outras espécies de plantas perdem apenas as folhas. Esse fenômeno é uma forma de defesa que muitas espécies de plantas utilizam para economizar água durante o período de estiagem. Deixa eu ver aqui a próxima imagem que eu estou solicitando. Vamos ver aqui as queimadas. Vamos aumentar aqui o zoom, vamos ver. Aqui acho que já está legal. Agora as queimadas. Aquela coisa de queimar lá o terreno do Pantanal. Isso é uma coisa muito... Para quem não entende, parece ter uma coisa meio que diabólica. Mas vamos explicar
o porquê ocorrem as queimadas lá no Pantanal de maneira controlada. E de maneira controlada. E não as queimadas criminosas. As controladas. Então, no período da estiagem, ou seja, no período de seca lá no Pantanal, é comum a prática das queimadas para limpar os campos de vegetação seca. É por isso que tem as queimadas lá no Pantanal. Para a retirada da vegetação seca e morta que está lá. E sendo feita de maneira controlada e sustentável. Não é totalmente uma coisa prejudicial, pois isso estimula a retirada da vegetação que está ali seca, estimula o rebrotamento, ou seja, o renascimento de muitas espécies de plantas que tem lá as plantas típicas do cerrado. Então, porém, se o fogo se alastrar de maneira repentinamente por outras e várias áreas, o seu controle torna-se muito difícil e causa impactos significativos, além de um grande prejuízo para todo o ecossistema. Agora, nas regiões mais baixas, lá no Pantanal, nas partes baixas e úmidas, predominam as espécies de gramíneas. O que são gramíneas? Gramíneas é como se fosse capim, grama propriamente dita, e capim, por exemplo. Lá nessa região predominam então as gramíneas, onde se encontram os que são chamados os campos limpos, conhecidos como pastagens naturais, que servem de alimento para os animais herbívoros da região e para a criação do próprio gado, ao qual o Pantanal é utilizado. Vamos ver a próxima imagem aqui. Isso, aqui, vamos ampliar o zoom. Aqui, como vocês podem ver, então, esse é chamado lá no Pantanal de área limpa, de terreno limpo. É uma área com típicas espécies de gramíneas, capins, gramas, que são usados de maneira fortemente usados para a criação do gado, para animais herbívoros que vivem lá. E nas pequenas elevações, ainda nas pequenas elevações, onde o solo é rico, encontra-se também os capões. Mas o que são capões? Parece o nome de mafioso. Então, vamos lá, pessoal. Capões também são chamados de ilhas de mata. Vamos ver se eu já tenho aqui um capão bem bonito. Aqui são formados por árvores de porte grande, de porte elevado, como o ibiruçu e o ipê. Aqui são, então, como eu disse, o Pantanal é formado por pequenas florestas, onde onde tem várias espécies, mas também tem bastante a árvore ibiruçu e o ipê. Logo vou mostrar. Então, as áreas limpas aqui ao redor, no meio, aqui também ao fundo, ao redor, e as pequenas florestas aqui ao meio, como vocês podem ver na imagem. Essas são isso que são os capões, ou as ilhas de mata. Então, durante as chuvas, a maioria dos campos limpos é inundada, mas os capões permanecem secos. Na margem, os rios encontram-se, então, as matas ciliares, ou também chamadas de matas de galeria. Vamos ver a próxima imagem aqui.
Aqui está uma árvore de Ibiruçu, que existe lá nos Capões ou nas Ilhas de Mata. Ibiruçu e o próximo um ipê. Como vocês podem ver aqui direitinho, como vocês podem ver, o ipê não é apenas uma árvore totalmente verde, ela tem várias cores. Amarelo, rosa, roxo e branco. E a próxima imagem, eu explico aqui, são as matas de galeria, ou também chamadas de matas ciliares, que se formam ao redor dos rios e córregos e rios. Aqui então tem as pequenas regiões de mata ao redor logo ao lado do rio, né? E para cá já são terrenos limpos, para lá são terrenos limpos. E essa parte de mata ciliar ou mata de galeria que se formam ao redor dos rios e córregos de maneira natural. Assim como também eu falei no vídeo anterior, lá na Amazônia. É assim que também se formam as matas de galeria. Então, são de tamanhos variados, compostas por árvores de grande e médio porte, intercaladas por arbustos e ricas trepadeiras, que é uma outra espécie de planta. É aquelas que, como o próprio nome diz, trepam uma nas outras para poder se formar a estrutura. Você já deve ter visto, por exemplo, em algumas casas, você já deve ter passado, quando vocês estiveram passando pela rua, você deve ter visto algumas espécies de plantas grudadas na estrutura do muro da casa da pessoa. Isso é um tipo de trepadeira. Então, são ricas em trepadeiras intercaladas por arbustos. Entre as espécies arbóreas que lá existem, lá no Pantanal, as mais comuns nessa mata estão o tucum, o genipapo e o cambará. Eu não tenho certeza, só deixa eu conferir aqui se eu tenho. Vamos ver. Não tenho, gente. Peço desculpas. Não peguei, não tirei a foto dessa. Vamos lá então. Continuando. O principal uso do solo do Pantanal é para a agropecuária, ou seja, usado para a criação de gado e para plantação. Em virtude da alta ocorrência de pastagens naturais, isso facilita o desenvolvimento da atividade da pecuária, principalmente da pecuária. Conforme o avanço que a pecuária abrange, houve a introdução também de espécies exóticas de gramíneas, como as braquiárias, que alteraram significativamente a paisagem do Pantanal e da maioria das regiões, além de afetar o desenvolvimento de espécies de árvores nativas lá no próprio Pantanal, gente. Em termos de agricultura, falando no padrão já de agricultura, devido à formação dos solos por ser infértil e ácido, sua ocorrência é mais restrita, em muitos casos devido ao uso de insumos químico-agrícolas, que são usados para aumentar a nutrição do solo. Isso aqui é uma coisa ruim, gente. Usado produtos químico-agrícolas, para aumentar a nutrição do solo. Mas isso também afeta a natureza, acabando com as plantas nativas e deixando o local descampado e morto. Isso também é um problema.